Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de biologia e hoje a aula será sobre o ciclo do nitrogênio. Bom, gente, o nitrogênio ele está em maior concentração na atmosfera na forma gasosa, ou seja, N2. Só que ele é de extrema importância para os seres vivos, ou seja, ele entra nas bases nitrogenadas, nos aminoácidos, para a formação de proteínas e de vitaminas. E por essa importância, há necessidade de fixar esse estado gasoso, transformando ele em moléculas orgânicas. Quem vai fazer isso? Principalmente bactérias, tá? Então, vai existir vários tipos de bactérias ao longo do percurso, eu vou falando para vocês, mas realmente quem vai conseguir fixar o nitrogênio gasoso em moléculas orgânicas, principalmente a amônia, vão ser bactérias, tá? Há exceções assim, o ser humano também pode fazer fertilizantes de forma sintética, né, onde você tem nitrogênio, fosfato, ou às vezes quando ocorre descargas elétricas, né, naquelas tempestades muito grandes, em que o nitrogênio ele se transforma em amônia, o NO3. Mas a grande proporção realmente da fixação do gás em molécula orgânica é realizada por bactérias. Ou bactérias que vão estar no solo, né? Você vai ter várias bactérias do grupo do Clostridium, azotobactérias, das cianobactérias que fazem isso, ou seja, transforma o nitrogênio em estado gasoso, gás nitrogênio em amônia, ou algumas plantas, né, que nós chamamos de leguminosas, que elas vão estar em associação com bactérias chamadas Rhizobium, fazendo nódulos, né, em suas raízes, que vão fazer a fixação do gás nitrogênio em amônia, mas apenas para esses vegetais, né? No caso, seriam quem? As leguminosas? O feijão, a lentilha, a ervilha, a soja, né? E esse desenho, desculpe, essa foto, né? De um microscópio eletrônico, você vê grande quantidade de bactérias risóbias que estão nesses nódulos, né, das raízes. Então, o que vai acontecer? A planta ela vai estar em associação com essas bactérias, que nós chamamos de mutualismo por simbiose, e vai ajudar a planta a obter o nitrogênio que ela precisa. Então, eles vai ter essa ajuda mútua entre os dois, né? A planta vai fornecer um ambiente para ela poder sobreviver e a água, e a bactéria vai fornecer o vegetal a amônia necessária, né? No caso, o nitrogênio necessário para que a planta consiga fazer sua proteína. Por isso que esses vegetais, principalmente as leguminosas, têm uma grande concentração de proteína. Quem é vegetariano supre naturalmente toda a concentração de proteína necessária apenas se alimentando desses vegetais, né? Então, tudo bem. Então, você tem um primeiro momento, nós chamamos de fixação. Você transforma o gás, nitrogênio, em um elemento orgânico, no caso, a amônia, né? Essa amônia, quando ela cai no solo, principalmente pelas essas bactérias que eu comentei com vocês, a Clostridium, as otobactérias e as cianobactérias, ela transforma ela fica aderida ao solo e ela pode ser transformada em amônio, né? Porque ela vai ser agregada à água. Então você tem dois elementos, a amônia, que é processada, e o amônio. Só que a amônia que é mais utilizada, né? Então o que vai acontecer? Depois que a amônia no solo, né? Ela já está fixada, ela vai se transformar em nitrito e nitrato por outras bactérias. No caso, nesse processo, nós chamamos de nitrificação, tá? Então, o que vai acontecer? Vai existir outras bactérias, né? No caso aqui, o primeiro momento, né? As nitrossomonas, elas vão pegar essa amônia que está no solo, tá? E vai transformar em nitrito, NO2 negativo, né? Esse momento, o que vai acontecer? Ainda outros vegetais, eles não vão conseguir obter o nitrogênio necessário. Então, vai surgir outra bactéria, a nitrobacter, que vai transformar o nitrito em nitrato, NO3 negativo. Agora sim, os vegetais vão conseguir absorver.
Os vegetais absorvendo o nitrato transforma em proteína e agora pode ser transferido para os animais, entrando na cadeia alimentar. Então, o que vocês perceberam? Você tem o momento da fixação de gás para amônia e depois tem o processo da nitrificação, ou seja, você tem a transformação da amônia no primeiro momento, né, que a gente chama nitrosação, que é a transformação da amônia em nitrito, e depois você tem de nitrito para nitrato em nitratação. Esses dois momentos, né? Tanto a nitrosação e nitração, nós chamamos de nitrificação, tá bem? Quando você tem o nitrato dissolvido no solo, as raízes podem absorver e vai cair na cadeia alimentar. Agora, os animais transferem pelo processo de pela cadeia alimentar normal, tá bem? O que vai acontecer? Quando esses animais morrem, um vegetal também, né? Ou cai uma folhinha deles, ou cai uma folhinha, um pedaço do tecido desses animais, um pelo, né? Um ovo, né? Assim por diante. Ou quando eles defecam, né? Os animais, né? Quando os animais defecam ou urinam, existe uma grande concentração de nitrogênio ali. No caso de... então, o que vai precisar? Transformar essas moléculas agora novamente em amônia, tá? Então, você tem uma grande concentração de nitrogênio no corpo desses seres que estão em processo de decomposição e mesmo na fezes e na urina. Então, o que vai acontecer? Agora vai ocorrer a amonização, tá? Então, vão ter bactérias, tá? Que entram nesse processo para transformar esses elementos, né, que estão no corpo desses seres, das moléculas orgânicas, e novamente a amônia. Então, você volta de novo para o processo de nitrificação. Então, você tem outro ciclo aqui, tá bem? Só que o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que esse nitrogênio também vai voltar novamente para a atmosfera. Esse processo nós chamamos de desnitrificação, tá? Que ocorre por bactérias chamadas pseudomonas, né? Ou bactérias desnitrificantes. O que elas vão fazer? Elas vão pegar o nitrato, tá? E vai transformar agora em N2, ou seja, em gás nitrogênio. Tudo bem? Então, vocês viram que tem vários ciclos aqui. Você tem o momento da fixação, depois o momento da nitrificação, depois o momento da amonização e o momento da desnitrificação. Então, vamos lá. Então, são esses 4 momentos que a gente tem nesse ciclo do nitrogênio. Então, você tem o momento da fixação, depois a nitrificação, que é da amônia para nitrito e depois para nitrato. Depois você tem a desnitrificação, que é o retorno para a forma gasosa do nitrogênio, e a amonificação, que é quando os animais estão em processo de decomposição. Pode ser até as fezes, a urina, que está transformando os elementos químicos lá, né, as moléculas orgânicas, está sendo quebradas e transformando novamente a amônia para voltar novamente para esse ciclo da nitrificação. Tá bem? E relembrando as bactérias, vocês viram que tem bastante, né? Então, a fixação você tem a Rhizóbio, Clostridio, Azotobactérias, Cianobactérias. Na nitrosação, que é o processo que você tem transformação da amônia em nitrito, que é as nitrossomonas. Depois você tem o processo do nitrito para nitrato, que são as nitrobactérias, e a desnitrificação, que é as pseudomonas, né? Quando você retorna o nitrito para a parte da atmosférica. Tudo bem? No processo da amonificação, são vários tipos de bactérias, tá? Bom, esse é o ciclo do nitrogênio. Só que tem um processo meio chato no meio do caminho, que é a eutroficação, tá? O que é a eutroficação? Vocês viram que todo mundo precisa de nitrogênio, como de outros elementos. Então, o que vai acontecer? Quando o nitrogênio cai, né, nos rios e lagos, e está no nível equilibrado, ele vai
alimentar as algas, que consomem oxigênio normalmente, e vai manter o ciclo do oxigênio na parte aquática e manter os seres vivos aqui estável. Só que quando você aumenta essa concentração de nitrogênio e fosfato pelo escoamento de esgoto ou por fertilizantes, né? Quando você joga muito fertilizante numa região e chove, a chuva lava esse fertilizante, ele vai para os rios e para os lagos, o que vai acontecer? Você aumenta a concentração de quê? Nutrientes. Isso aqui é nutriente, tá? Nitrogênio, fosfato e nutrientes. Isso aumenta o que? A grande concentração de bactérias. E essas bactérias, o que vai fazer? Ela vai começar a consumir o oxigênio. Consumindo o oxigênio, os animais que estão lá morrem. Tá? Mesmo algas, né, que fiquem aqui nessa região também vai morrer. Então você cria zonas mortas, que vai acontecer isso daqui. Tá? Nesse caso, esse lago está morto. Tá? Aí você fala, não, mas professor, está cheio de coisinha verde aqui, são algas unicelulares boiando aqui. Gente, acontece o seguinte, essa alga já está indicando que ali tem uma grande concentração de nutrientes, e elas proliferaram por causa disso. Só que o que vai acontecer? Ela criando esse tapete aqui, ela não deixa penetrar a luz. Então vai matar quem está lá embaixo, que já, por falta de oxigênio, já também já não está conseguindo mais sobreviver. Então você tem isso, né? Esse lodo, né? Animais mortos, animais que não conseguem achar alimento. Como é que se evita isso? Primeiro, realmente criar uma base de saneamento básico, né? Você começar a limpar esse esgoto, né? Você tira todo o excesso e oxigena também. Como se aqui é uma foto lá do Ibirapuera, e essas fontes que o pessoal usa muito para fazer festa, né, no final do ano, se você for em qualquer momento, ela está ligada. Por quê? Porque isso aqui é um processo de oxigenação. Você tem que oxigenar, porque isso aqui é uma região que recebe esgoto. Incrível que pareça, tem uma parte aqui, tem uma base de saneamento básico aqui que faz realmente a despoluição do córrego do Sapateira, que faz com que exista um aumento da matéria orgânica aqui e pode aumentar essas bactérias que vão começar a consumir o oxigênio que está aqui e vai matar tudo. Então, para evitar esse problema, você tem que oxigenar bastante, porque você tem um processo de equilíbrio, mas você pode evitar que isso fique pior fazendo isso, né? Você tem que manter uma base de oxigenação saudável para que evite que essas bactérias que começam a consumir demais o lixo orgânico que está sendo despejado, retire todo o oxigênio da região. Tá? Então, basicamente era isso que eu queria passar para vocês, o ciclo do nitrogênio e a eutroficação, que é uma coisa que a gente sofre muito e tem países que têm sofrido mais até que a gente. Então, assim, no texto que eu passei para vocês, tem lá o ciclo do nitrogênio, que eu peguei do INPE, a poluição das águas e as cianobactérias, né, que no caso aqui vocês viram que as bactérias as cianobactérias ou cianofícias, elas estando equilibradas, está tudo bem. O problema é que se você dá muito nutriente para elas, né, que é o caso, vai ocorrer a eutrofização. E aqui um vídeo que explica melhorzinho para vocês, tá bem? Bom, e vamos para a nossa atividade. Vamos falar um pouco sobre o processo chamado de eutrofização, que provoca as zonas mortas. Por que zona morta? Porque não tem oxigênio, então ninguém está vivendo lá. Eutrofização vem da palavra grega eu, que significa bom, e trofos, que significa nutrição. Então, eutrofização seria uma boa nutrição. Isso é o que podemos imaginar interpretando o termo. Assim, após a videoaula, que seria a aula que eu estou apresentando para vocês, e aqui também, que eu estou oferecendo aqui para vocês verem, aprofundar um pouquinho mais, sobre o ciclo do nitrogênio e a explicação breve sobre eutrofização do mesmo, comente em um texto de no mínimo 25 linhas sobre a problemática da eutrofização. Não esquecendo de colocar sua referência bibliográfica,
que o auxiliou a responder essa atividade. Ou seja, vocês vão fazer uma pesquisa, como eu sempre falo para vocês. A gente não pode ficar só centralizado ao que eu passo, porque eu expliquei de forma bem simples. Por quê? Porque eu expliquei simples, porque eu quero que vocês pesquisem e aprofundem mais a questão. Tá? Por isso que eu quero que vocês façam essa pesquisa. Escreva um texto para mim do mínimo 25 linhas, pode avançar. E não esqueça de colocar a referência bibliográfica. Bom, gente, e terminamos. Chegamos ao fim dos ciclos biogeoquímicos. Então, finalizo hoje com vocês o tema ciclos biogeoquímicos. E a semana que vem vou passar para vocês algumas questões de vestibular, para vocês trabalharem isso, porque realmente cai muito. E qualquer vestibular, seja ele os vestibulares aqui de São Paulo, das nossas, da USP, da Unesp, como também as federais, que é do Enem, ou particulares também, tá? Mas é um assunto que é muito, muito, muito em voga em vestibulares, seja eles qual for. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau!